Olá, amigos da TV Nova Luz, criada para iluminar o seu dia. Contamos com a sua participação. Acesse o nosso site TV Nova Luz ou vá diretamente ao YouTube para ver a palestra da sua preferência. Agradecemos muito a participação de todos vocês com as perguntas que são enviadas. Elas são motivadoras e nos ajudam a crescer. A abertura deste programa é um artigo de julho do ano de 1863, intitulado Dualidade do Homem Provada pelo Sonambulismo. Olha aí nos slides, Revista Espírita, 1863, a gente coloca o mentor espiritual de Allan Kardec, uma foto grande de Jesus, Dualidade do Homem Provada pelo Sonambulismo. Destaca Kardec que foram estudados no espiritismo experimental numerosos fenômenos que provaram a saciedade, a independência do espírito e da matéria. Provaram a saciedade. No entanto, havia um fato vulgar, pouco estudado, o sonambulismo e as suas consequências, suscetível de impressionar todo e qualquer observador sério. Vamos ver nos slides, sonambulismo natural ou artificial. As causas do sonambulismo natural ou artificial ainda não foram totalmente compreendidas. As estranhas faculdades que se desenvolvem nos catalépticos e no fenômeno da dupla vista, hoje perfeitamente comprovados, ainda constituem desafios para a ciência. A seguinte carta, dirigida a Kardec por distinto médico do Tarn, prova por qual encadeamento de ideias um homem pode passar da incredulidade à crença, apenas com auxílio do raciocínio e da observação feita com boa fé. Diz o médico, veja no outro slide, a leitura de O Livro dos Espíritos. Diz o médico de Tarn, acho que pronuncia assim, departamento da França, localizado no Médio Pirineus, cuja capital é Albi, Senhor, confundido na massa dos desconfiados e dos incrédulos, a leitura de O Livro dos Espíritos produziu em mim vivíssima impressão. A satisfação que me ficou de sua leitura fez nascer o desejo muito natural de crer, sem qualquer restrição, em todos os ensinos dados pelos Espíritos nesse livro. No entanto, a fim de alcançar tal objetivo, desejava constatar por mim mesmo a realidade das comunicações, envidando esforços por me tornar médium. Como não o consegui, tive de parar as pesquisas. Cansado de viver na incerteza, continuou o homem, resolvi reportar-me às observações alheias, mas por não me deixar facilmente convencer, sentia necessidade de conhecer mais a fundo o fenômeno espírita, a fim de poder julgar por mim mesmo. Vamos ver nos slides. Pessoas honradas, desinteressadas e dignas de fé. Li bastante os 4 primeiros anos da Revista Espírita e notei com que precauções os numerosos fatos foram ali relatados. Depois verifiquei que as manifestações dos espíritos e suas comunicações foram sempre constatadas por pessoas honradas, desinteressadas e dignas de fé, que é o Kardec, Leon Denis, Delane, Camille Flammarion, que estão ilustrados na foto. Não havia mais qualquer dúvida quanto à sua autenticidade. Todavia, uma vez admitidas as comunicações, me cabia ainda fazer uma ideia do grau de confiança que se deveria conceder às revelações, sobretudo aquelas que constituem a base da filosofia espírita. A diferença entre religiões também não eram obstáculos à minha lógica, considerando-se que o mais elementar bom senso nos diz que não se pode colher o mal de onde se semeia o bem.
mas ainda me restava o ponto capital, a reencarnação. Sobre isso, o sonambulismo foi-me de grande valia, e se não resolve inteiramente a questão, em minha opinião, a torna tão provável que seria preciso uma dose muito grande de má vontade para não a admitir. Vejamos nos slides. Se a existência da alma, uma visão à distância, se a existência da alma já não estivesse suficientemente demonstrada pelas manifestações e comunicações dos espíritos, seria claramente provada pela visão à distância do sonâmbulo e também através dos corpos opacos, que não se explica senão por esse meio, ou seja, como o sonâmbulo vê através da carne, né? Vê a pessoa por dentro. O sonambulismo demonstrou que o sensitivo apresenta conhecimentos muito mais extensos que quando ele está em vigília. O sonambulismo, durante o seu sono, reconhece sem dificuldade tudo quanto fez, não só durante os sonos precedentes, mas também em vigília. No entanto, se em estado de vigília, ou seja, se acordado, geralmente não guarda nenhuma lembrança do que disse ou fez durante o sono. Vejamos os slides. Estados errantes e encarnados, erraticidade. A meu ver, o sonambulismo retrata o quadro exato das existências da alma, com suas lembranças e esquecimentos em seus numerosos estados errantes e encarnados. Lembramos, meus irmãos, que a erraticidade é a espiritualidade que nos rodeia. A alma deve ser mais antiga do que o corpo, porque se tivesse sido criada ao mesmo tempo do corpo, não poderia ter conhecimentos diferentes dos adquiridos durante a existência do corpo. Interessante isso. Depois de ter constatado tudo isso, não há nenhuma repugnância em lhe conceder outras encarnações, porque se a existência atual não for o começo, nada prova que seja a última. Ao contrário, as múltiplas existências tornam-se naturais e indispensáveis. Embora minha convicção seja de data muito recente, diz o escrevente, ela começou a produzir frutos e, independentemente das felizes modificações que já trouxe à minha maneira de ser, é para mim a fonte de suaves consolações. Vamos ver no slide. Entre os seus mais fervorosos adeptos, Kardec diz, os homens semeiam na terra o que colherão na vida espiritual, os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza. Essas mudanças felizes se devem unicamente ao conhecimento de suas obras. Assim, Senhor Allan Kardec, eu rogo que se digne aceitar o eterno reconhecimento daquele que no futuro deseja ser contado no número dos seus mais fervorosos adeptos. A dualidade se manifesta de maneira muito evidente no esquecimento do sonâmbulo ao despertar, como observa o correspondente médico de Tarne. Ora, desde que não foi o seu corpo material visível que mudou de lugar, não pode ser senão o corpo fluídico, invisível e sensível. A visão à distância é, sem deixar dúvida, o fato mais patente da dupla existência corpórea e espiritual. Mas o que se passa com os mais vulgares sonâmbulos é ainda mais extraordinário. Vamos ver nos slides que diz o médico, o despertar. A visão à distância, as impressões sentidas pelo sonâmbulo, conforme o meio que vai visitar, provam que uma parte do seu ser é transportada. Não há ninguém
que, tendo observado os efeitos magnéticos, não tenha constatado a instantaneidade de tal esquecimento. Um sonâmbulo fala, sua conversa é perfeitamente encadeada e racional. Despertando-se em seguida, se lhe perguntar o que tinha acabado de dizer, ou lembrar-lhe a palavra começada, responderá que nada disse. Interessante, não? Se o pensamento fosse produto da matéria cerebral, por que tal esquecimento, desde que a matéria está sempre lá e é sempre a mesma? Porque basta um instante para mudar o curso das ideias. Mas o que é ainda mais característico é a recordação perfeita num novo sono, daquilo que foi dito e feito num sono precedente, às vezes com 1 ano de intervalo. Só este fato provaria que ao lado da vida do corpo há a vida da alma, e que a alma pode agir e pensar de maneira independente. Vida espiritual. Se o indivíduo, vamos olhar no slide, se o indivíduo pode manifestar tal independência durante a vida do corpo, do qual sofre mais ou menos os entraves, com mais forte razão o poderá quando estiver em sua inteira liberdade. As consequências tiradas desses fenômenos pelos estudos do nosso correspondente para provar a interioridade da alma e a pluralidade das existências são perfeitamente lógicas. Os fenômenos sonambúlicos, como tantos outros, parecem trazidos pela providência para nos pôr na via do mistério do pensamento, conclui Kardec. Vamos ver no slide. Veja os que têm olhos de ver. É verdade que a alma não se mostra à ponta de um escalpelo, nem sob uma lupa, mas como se julga a causa pelos efeitos, os efeitos da alma estão a todo instante sobre os nossos olhos e muitos não querem ver. Os pseudo-sábios, certamente, caminhariam 100 léguas para observar um fenômeno astronômico sem utilidade prática, ao passo que só tem sarcasmos e desdém quando se trata dos fenômenos da alma que estão ao nosso alcance e que interessam a toda a humanidade em seu presente e no seu futuro. Se dificilmente a ciência oficial renuncia a seus preconceitos, seria injusto fazer cair a responsabilidade sobre todos os sábios. Entre eles, manifesta-se um movimento de bom augúrio em relação às ideias novas. As adesões individuais e tácitas são numerosas, mas talvez mais que outros ainda temem por se pôr em evidência. Quando algumas personalidades importantes erguerem a bandeira dessa pesquisa ou dessas pesquisas, calará os escrúpulos alheios, imporá silêncio aos engraçadinhos e fará refletirem os agressores interessados. É o que não tardaremos a ver, afirma Allan Kardec. O professor Allan Kardec sabia o que estava dizendo ao afirmar que não tardaríamos ver alguns cientistas renomados estudarem as informações trazidas pelos espíritos da codificação. Finalizaremos com um trecho do poema de Vitor Hugo, A Vida Após a Morte. Diz Vitor Hugo, vamos ver nos slides, a morte não é o fim de tudo. Ela não é senão o fim de uma coisa e o começo de outra. Na morte, o homem acaba e a alma começa. Que digam esses que atravessam a hora fúnebre, a última alegria, a primeira do luto. Digam se não é verdade que ainda há ali alguém e que não acabou tudo. Eu sou uma alma. Bem sinto
que o que darei ao túmulo não é o meu eu, o meu ser. O que constitui o meu eu irá além. Até o nosso próximo encontro, meus irmãos, se Deus quiser.